Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional aplicado à Administração Pública, hoje discorreremos sobre o tema Constituição Federal de 88 e Direitos Fundamentais. Nessa aula, a gente vai retomar algumas reflexões que compuseram já o curso de Fundamentos do Estado, mas com um pouco mais de aprofundamento sobre a Constituição Federal de 88, e a gente vai introduzir uma discussão sobre direitos fundamentais que terá continuidade na nossa aula da semana que vem, que é sobre o artigo 5º da Constituição Federal de 88. O que é Constituição? O que é uma Constituição? Isso a gente viu lá no curso de Fundamentos do Estado, mas é importante, já que estamos num curso de Direito Constitucional, vocês terem uma clareza absoluta sobre o significado jurídico de uma Constituição. De um ponto de vista jurídico, a Constituição ela é a lei fundamental e suprema de um Estado. A Constituição, ela cria, ela é fruto de um ato político criador de um Estado. Ela estabelece os princípios fundamentais de organização daquele Estado, como se ascende, como se obtém, como se exerce o poder político. As bases do que pode e do que não pode ser feito num determinado Estado. Tudo isso está assentado, está previsto, está delineado numa Constituição. A Constituição é um ato jurídico, né, uma lei fundamental e suprema. E como lei fundamental de um Estado, a Constituição opera como paradigma de validade de todas as normas jurídicas e de todos os atos jurídicos. Toda a vida jurídico-formal de um Estado se situa num plano, digamos, subconstitucional, pois sujeito à verificação de conformidade com as normas constitucionais. Uma lei ordinária, para ser considerada válida, ela tem que estar conforme a Constituição daquele Estado. Ela não pode contrariar, ela não pode se opor a uma determinação constitucional. Do mesmo modo, uma decisão judicial, um ato jurídico, né, de um agente da administração pública, todos devem estar em conformidade com a Constituição, porque a Constituição, enquanto lei fundamental e suprema, opera de paradigma de validade das outras normas e dos outros atos jurídicos. Tranquilo? Logicamente, no cotidiano da vida social, a gente tem violações, no caso brasileiro, sistemáticas e corriqueiras das determinações constitucionais. Então, no plano da realidade social, não dá para dizer que há, hoje, uma vida social em conformidade com a Constituição. Esse é até um dos pontos que o Marco Mondaini enfatiza na discussão que ele faz no trecho do livro que eu pedi para vocês lerem. Mas esse fato social, esse descompasso entre realidade e Constituição, entre realidade e normas jurídicas, entre realidade e direito, ele tem que ser visto por nós de uma maneira crítica e de uma maneira propositiva. Né? Temos que nos inconformar com essas incompatibilidades e nos tornarmos agentes da efetivação do direito na vida material, né? Tomando conhecimento das regras jurídicas,
das determinações constitucionais, a gente se capacita para nos tornarmos agente de defesa dos direitos fundamentais, de efetivação da Constituição. Esse é um dos olhares que eu acho que são fundamentais para essa realidade. Um outro olhar também fundamental é o olhar sociológico de tentar compreender as razões desse descompasso, as razões estruturais dessa negativa sistemática de direitos para certos setores da sociedade. E aí a gente avança nessa reflexão conforme as aulas do curso forem sendo dadas. Nem sempre na vida social e na vida política dos estados houve constituições. Essa proposta e essa realidade de haver um documento político-jurídico que funda um Estado, que estabelece as normas básicas para o seu funcionamento e que limita o exercício do poder político, é produto de um momento histórico específico. E a literatura chama esse movimento que deu origem à criação das constituições modernas como movimento constitucionalista, que é uma das manifestações das revoluções liberais, que tem ali no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, um marco importante, também chamadas de revoluções burguesas. São as revoluções liberais que imprimem de maneira sólida no horizonte dos estados nacionais, que também são redefinidos nesse momento, uma discussão que vocês vão ter lá no curso de Ciência Política, mas são as revoluções liberais que inserem na realidade política dos estados nacionais as constituições. E a criação das constituições, desses documentos políticos jurídicos, ela tem como propósito principal limitar o poder do Estado. Estamos vivendo na Europa um momento de transição entre o Estado absolutista, em que o poder do monarca não encontrava limites sólidos, era um poder que tendia ao absoluto, daí o uso do termo absolutismo para fazer referência a essa etapa da evolução do Estado moderno. Estamos vivendo a transição para o Estado liberal, para o Estado que possui, na proteção das liberdades individuais, um valor básico de sua estruturação. E um outro eixo desse movimento constitucionalista é a proposta de racionalizar a atuação do Estado, de colocar parâmetros racionais para moldar, para dar forma à atuação do Estado. Surge, então, nesse momento histórico, noções que são centrais para sociedades modernas, para sociedades capitalistas, para sociedades ocidentais até hoje, né? Como, por exemplo, a noção de Estado de Direito. Quando a gente fala de Estado de Direito, né, isso foi trabalhado também no curso de Fundamentos do Estado, a gente está falando do Estado que se submete, que se subordina ao direito. E a Constituição é esse documento fundamental de subordinação do poder político a normas fundantes, a valores fundamentais, positivados na Constituição, né? Tornados direito positivo. E aí essa expressão direito positivo, positivação, tem base nessa ideia de um direito posto, previsto claramente na legislação. Quando ocorrem as revoluções liberais, lá no século XVIII, antecedentes até anteriores, uma ideia básica que sustenta as revoluções liberais é a ideia de inscrever
na legislação, inscrever no direito positivo, normas que já eram, pela própria natureza das coisas, direito natural. E aí tá nisso essa tensão que as perguntas trouxeram, né? Esse é um movimento lá do século XVIII, que repercute, lógico, até hoje, num certo sentido, mas que expressa essa transição da fundamentação juspositiva da filosofia do direito nacional para a filosofia do direito positivo. Estou fazendo referência a isso porque isso foi trazido nas perguntas no começo da aula. Mas o que é importante de vocês fixarem é essa noção de Estado de Direito, de legalidade, de rule of law, no termo aí em inglês, de Estado que se submete, que se subordina, que encontra limites na legislação. O exercente do poder político não é mais o monarca absolutista, que diz lá, como disse um rei francês, l'état c'est moi, o Estado sou eu. É um Estado que se subordina à legislação. O exercente do poder político se subordina ao império da lei, né? Rule of law. Um outro vetor importante desse movimento constitucionalista é o vetor da promoção da igualdade formal. A ideia de que somos todos iguais perante a lei. É uma ideia que se opõe aos privilégios típicos do Estado absolutista e das sociedades feudais, em que certos setores eram agraciados com uma série de benefícios em detrimento do conjunto da sociedade, e onde não havia possibilidade de mobilidade entre os estratos sociais. Então, a ideia de que somos iguais perante a lei, né, um dos vetores também da Revolução Francesa, né, um dos valores-chave, né, igualdade, liberdade e fraternidade, passa a se vincular ao movimento constitucionalista e passa a ser inscrita nas constituições que surgem na segunda metade do século XVIII. Também a divisão de poderes do Estado, né, uma ideia que encontra, por exemplo, em Montesquieu, uma expressão literária importante, né, diz lá Montesquieu que pela própria disposição das coisas o poder deve conter o poder, né, essa ideia de que se separem em órgãos distintos os exercentes de poder político para que um órgão possa limitar o outro, é vetor-chave do movimento constitucionalista e passa a estar previsto nas constituições. Há até um texto importante, salvo engano francês, um texto constitucional, uma declaração de direitos que diz que só há Constituição quando há divisão de poderes prevista na organização do Estado. E um outro vetor importante do movimento constitucionalista e que passa a ser inscrito nas constituições que nascem na segunda metade do século XVIII é o dos direitos individuais, né? Baseado na ideia de que toda pessoa tem direito a ter direitos, né, possuem direitos daquela pessoa, né, os direitos passam a estar previstos na Constituição. E essa é uma forma importante de limitar o poder político. O monarca, o monarca não encontrava limites rígidos nos direitos individuais dos cidadãos, né, porque eles não eram cidadãos naqueles momentos, eles eram súditos. Ao tornarem-se cidadãos, por meio desses processos revolucionários que criam o Estado Nacional, o Estado liberal, a previsão de direitos passa a ser um eixo de organização das constituições e da vida política e social. E aí o Estado
moderno, né, que nasce absolutista, torna-se liberal. Depois a gente tem um outro ciclo de mudanças sociais importantes no começo do século XX, que é o ciclo de criação dos direitos sociais, né, o Estado torna-se social, e a gente vivencia da década de 80 para cá o avanço do neoliberalismo e um novo ciclo de mudanças na estrutura do Estado. Esses são temas que são trabalhados com mais profundidade em outras disciplinas. Para nós, aqui da disciplina de Direito Constitucional, é importante saber que, no Brasil contemporâneo, vivemos atualmente regidos pela Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 é o ato de fundação da República Federativa do Brasil, do Estado brasileiro contemporâneo, que leva o nome, por determinação constitucional, de República Federativa do Brasil. Essa Constituição ela foi promulgada, ela não foi outorgada, ela é fruto de um processo político longo de abertura e redemocratização, que tem raízes lá na década de 70 e que vai culminar na Constituinte de 87 e 88, que se encerra promulgando essa que foi chamada, desde o seu nascimento, de Constituição Cidadã. Ela foi assim chamada devido ao amplo rol de direitos que ela estabelece para os cidadãos e as cidadãs brasileiras e brasileiros, entre outros setores da sociedade. Essa Constituição, ela adota, e esses são temas também lá do curso de Fundamentos do Estado, a forma de governo republicana. Não somos uma monarquia como outros estados. Houve até, no começo da década de 90, um plebiscito em que foi facultado à população brasileira, né, o povo brasileiro, escolher se queria adotar a forma de governo republicana ou monárquica, e o povo escolheu a forma republicana de governo. Também escolheu o sistema presidencialista. Né, essa é uma discussão que vocês vão aprofundar também lá no curso de Ciência Política, as diferenças entre presidencialismo e parlamentarismo. Né, parlamentarismo é um sistema adotado, por exemplo, na Inglaterra e também por outros estados, no qual o chefe de Estado não é chefe de governo e no qual não há uma delimitação clara, uma diferenciação clara entre executivo e legislativo. No Brasil, nós adotamos o sistema presidencialista, que diferencia claramente o executivo do legislativo, e no qual o chefe de Estado é chefe de governo eleito pelo povo. A gente adota a federação como forma de Estado. Né, numa federação há entes autônomos, né, no caso, com competências próprias. No caso do Brasil, são União, Estados Federados, Distrito Federal e municípios, esses entes autônomos, e possuem cada qual competências tributárias, administrativas e legislativas específicas e diferentes das dos outros entes. A Constituição Federal de 88, ela também previu um método para modificação do texto constitucional mais rígido do que o procedimento normal de aprovação legislativa. Então, a Constituição brasileira, essa Constituição de 88, ela não é imutável. Ela pode ser modificada. Né? Ela foi modificada lá no começo da década de 90 por meio de um procedimento chamado revisão constitucional, e atualmente ela pode ser modificada por meio das emendas constitucionais. E aí a gente tem as PECs, as propostas de emenda constitucional, como instrumentos por meio dos quais se tramitam as iniciativas de mudança no texto constitucional. Mas
a Constituição ela prevê um conjunto de regras que incluem, por exemplo, quórum qualificado, votação em 2 turnos, temas proibidos, limitações temporais, um conjunto de regras específicas que têm que ser cumpridas para uma mudança constitucional. Por isso se diz que a Constituição Federal de 88 é uma Constituição rígida, que adota uma sistemática complexa para a modificação do seu texto. E a gente tem também previsto na Constituição Federal de 88 mecanismos de controle de constitucionalidade dos atos jurídicos. O que eu quero dizer com isso? Que há meios específicos para se solicitar e obter a invalidação de um ato jurídico por incompatibilidade com as regras constitucionais. A gente tem vários mecanismos por meio dos quais se obtém esse resultado. Um deles é, por exemplo, as chamadas ADIs, ação de descumprimento, ação de declaração de inconstitucionalidade. Uma ação que é ajuizada para pedir para o STF, Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário, que declare a inconstitucionalidade de uma lei, por exemplo. E há também outros instrumentos. No geral, todos esses temas foram tratados no nosso curso de Fundamentos do Estado, e eu só estou retomando aqui esses temas com vocês para fixar algumas premissas que nos permitam avançar na discussão sobre o direito constitucional. Essa que está na projeção é a estrutura básica da Constituição Federal de 88. Então, a gente tem 9 títulos precedidos por um preâmbulo e após os quais há um ato das disposições constitucionais transitórias. Lendo os nomes dos títulos, é possível a gente ter uma dimensão do rol bastante amplo de temas que são tratados pela Constituição Federal de 88. Então, a gente tem lá princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, tributação, orçamento, ordem social, ordem econômica, entre outros temas aí mencionados nos nomes dos títulos. Eu sempre enfatizo muito nos cursos que eu dou aqui na Unifal uma sugestão de que vocês tentem, na medida do possível, se habituar com a leitura de atos normativos, em especial com a leitura da Constituição, também com a leitura de outras leis, mas procurem se habituar a ler esses atos jurídicos, esses atos normativos. É chato? É chato. Tem um monte de termo difícil, uma linguagem rebuscada. O jurista ele é uma figura de terno, parafernada, cheia de edumentárias, que gosta de falar difícil. Isso compõe aí o perfil do jurista. E a leitura de atos normativos não é uma leitura tranquila, mas são esses atos que regem a nossa vida social, econômica, política. Conhecê-los com um mínimo de aprofundamento vai capacitar vocês para as disputas e para os enfrentamentos que compõem a vida cotidiana. Isso vale, por exemplo, para os próprios atos normativos que regem a relação de vocês com a Unifal. Conheçam
o regimento geral da graduação, conheçam os atos normativos que regulamentam o ensino remoto emergencial. Isso vai dar a vocês a informação que vocês precisam para efetivar direitos, para proteger vocês e ou os seus colegas. Então é absolutamente fundamental se propor a esse desafio, né, que não é simples e que é chato, de entrar em contato com atos normativos. E para fechar esse primeiro bloco de hoje, sobre a Constituição Federal de 88, eu quero destacar com vocês 2 artigos que eu considero muito importantes da Constituição e que estão lá no título 1 dos princípios fundamentais. Diz lá o artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, essa ideia, né, que é a base, por exemplo, da justificação democrática do poder político, todo o poder emana do povo. Ela deve estar presente em todos nós quando pensamos o Estado, quando pensamos o direito constitucional, quando pensamos a nossa própria cidadania e a nossa vida cotidiana. E estabelece lá o artigo 3º os objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Quais são eles? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, quando a gente está falando de combater desigualdade social, de combater pobreza, né, nós não estamos sendo comunistas ou qualquer coisa que o valha, pejorativa. Né? Quando a gente fala de combater a desigualdade social, de erradicar a pobreza, estamos falando do cumprimento dos objetivos a que se propõe o Estado brasileiro por meio do seu documento de fundação. Quando a gente está falando em promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, sexo, cor e sem discriminação, a gente está falando do que determina a Constituição para o Estado brasileiro. E aí, lógico, né, não lógico, mas há de fato um descompasso. Somos uma sociedade racista, somos uma sociedade patriarcal. Né, e entender as estruturas sociais que sustentam o racismo e que sustentam o patriarcado é absolutamente fundamental para compreender esse descompasso e para nos capacitar a condição de agentes da mudança dessa realidade, para cumprimento das determinações dessa Constituição, que tem problemas, que tem insuficiências, que também perpetua, em alguns dos seus artigos, injustiças, né, na minha visão, mas que é a Constituição que rege a sociedade brasileira e é a Constituição cidadã, uma Constituição prenha, né, repleta de direitos e repleta de bons valores sociais. Eu vou encerrar aqui a gravação para não ficar muito longa e vou responder ali uma pergunta que eu vi que teve e abrir para ouvi-los e ouvi-las caso queiram falar alguma coisa.